Oi, gente! Hoje vamos falar sobre o livro da Tag Inéditos do mês de fevereiro, que foi Longo e Claro Rio, da Lisa Moore. Esse livro vai ser lançado pela editora Trama. Ele também é uma das indicações do Barack Obama, ele está na lista dos melhores livros lidos em 2020 do ex-presidente dos Estados Unidos. E ultimamente esses livros da lista do Obama têm sido muito bem recomendados, né? Têm sido hypados e a Tag aproveitou também para fazer a propaganda do livro falando isso também. Então eu tava muito curiosa sobre esse livro. Sem contar que o livro é um thriller policial, a protagonista do livro trabalha na polícia. Ele é muito mais que um thriller, ele aborda muitos outros temas que eu acho que foi o que mais enriqueceu a história. Então, antes de falarmos sobre o livro, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curtam o vídeo, ativem o sininho. Se você for assinar a Tag Inéditos, tem um link aqui na caixa de descrição, que vocês assinando com o meu link, vocês ganham 30% de desconto na sua primeira caixinha. Aproveite para fazer a sua assinatura também. Então, nesse livro aqui, nós temos como protagonista, quem está narrando a história é a Mickey. A Mickey, ela trabalha na polícia, na Filadélfia, e ela faz patrulhas em um bairro muito barra pesada. Ele é um bairro onde tem tido muitas mortes por overdose, tem prostituição. Esse bairro, ele ficou muito abalado por uma epidemia de opioides, então a Mickey, ela já tá acostumada a ver de tudo nesse lugar. E a irmã mais nova dela é uma viciada em heroína e ela vive nas ruas, ela também trabalha ali na indústria do sexo, ela é prostituta. E ao longo do livro nós vamos acompanhando como que foi o passado delas, a infância delas, como que cada uma seguiu um caminho diferente, né? Como que uma se tornou policial enquanto que a outra acabou indo pras ruas, acabou entrando nesse vício aí sem saída. E daí outra coisa que está acontecendo aqui que é muito importante é que tem meio que um assassino em série ali matando prostitutas. Ele meio que estrangula elas. E daí a Cassie, que é a irmã da Mickey, ela tá desaparecida assim, faz umas semanas que ninguém mais sabe sobre ela, que a Mickey não viu mais ela em nenhum lugar. Então ela fica muito preocupada com a sua irmã porque ela faz o perfil desse assassino. Então ela parte em busca aí de descobrir o paradeiro da sua irmã, o que aconteceu com ela, enquanto que tá tendo essa investigação também do assassino. E é essa história que nós acompanhamos aqui no livro. E como eu falei pra vocês, o livro tem muitos flashbacks contando o passado dessas duas irmãs. E eu acho que isso é o mais incrível da história, você conhecer toda a história, toda a trajetória delas duas, que assim você acaba se afeiçoando mais a elas, conhecendo melhor as personagens. E isso poderia ter sido o livro todo, né? Eu já vi muitos livros onde os flashbacks, assim, seguem o livro todo até o final. E aqui não. Ele meio que segue isso até a metade do livro. Depois da metade do livro, ele fica mais fixado no presente. Só tem uma recordação que acaba sendo um ponto importante para a história, que é contada depois. Mas toda a história passada das irmãs que a gente vai conhecendo aos poucos, é tudo na primeira metade do livro. E eu achei essa uma boa escolha de narrativa, porque se tivesse ido até o final, talvez eu não tivesse gostado tanto do livro. Eu confesso pra vocês que no começo eu demorei pra engatar na leitura. Quando eu soube do tema dele, que era muito em cima desse vício em drogas das pessoas, né, que é muito enfático ali em cima da irmã dela, eu pensei que eu não fosse gostar do livro, né, eu não curto muito esse tema em livros, então eu tava meio assim e parecia que eu não tava me conectando com a história, pelo menos ali nas 100 primeiras páginas, mas depois que foi se aprofundando na história das irmãs, parece que eu fui me afeiçoando mais a elas, me conectando melhor com a história delas, e daí sim que a leitura andou super bem pra mim. E daí mais pra frente tem algumas revelações incríveis sobre a história delas, tem vários segredos que vão sendo revelados aos poucos também. Tem uma parte ali no final onde as coisas se revelam que eu gostei muito, eu me peguei muito surpresa nessa parte. E outra coisa também que eu achei muito interessante é saber sobre o paradeiro ali da irmã dela, o que aconteceu, o que também houve no passado, que elas meio que se desentenderam, que elas não conversam mais, né, não tem mais a afinidade que elas tinham quando elas eram crianças. Então isso foi o que mais me fez gostar do livro, foi essa trajetória das duas personagens. Foi muito mais incrível do que o thriller em si, que é a parte ali da revelação do assassino, quem é esse assassino em série que tá matando as prostitutas e tal. Isso daí eu acho que até perdeu um pouco do valor na história em comparação
introdução a essa trajetória das duas irmãs. Então, digamos que até certa parte do livro nós temos a conclusão ali das duas irmãs e depois tem a parte de desvendar o assassino e tal. Dessa forma, o finalzinho do livro, que é essa parte da revelação do assassino, eu achei meio fraquinha, eu achei meio sem graça, na verdade. Não me surpreendeu tanto, não foi aquela coisa tão grandiosa de thrillers de assassinos em série. Não é tão interessante assim. Por isso que eu falo que o livro é um thriller, mas os outros assuntos que ele aborda são muito mais interessantes que o thriller, que é o drama familiar, que é também todo esse tema aí do vício em drogas, do bairro, das pessoas que são viciadas em drogas. Também fala muito da indústria do sexo, da violência que essas mulheres acabam passando. Também fala muito de maternidade, porque a Miki, ela tem um filho e ela é mãe solteira, então ela precisa muito conciliar o trabalho dela com ser mãe, então ela fica muito preocupada em chegar em casa no horário, porque tem uma babá ali que fica cuidando da criança, depois tem uma outra senhorinha que acaba cuidando do filho dela, então ela tem esse compromisso de mãe que é muito acima, né, do compromisso dela como policial. Ela tá sempre se preocupando com o filho dela e estar sempre presente, até porque o pai do menino não tá nem aí. O livro acaba abordando muito isso e outras coisinhas a mais que tem mais pra frente a respeito de maternidade, que é muito legal. Também fala muito sobre a carreira policial, né, como que a Miki como mulher acabou se tornando uma policial, o machismo que ela acaba encontrando nesse trabalho, a corrupção policial que também pode existir, né, aborda muitos temas policiais ali por causa da carreira dela, que eu também achei muito interessante. Por isso que esse livro aqui, ele é muito rico em coisas assim que eu nem imaginava encontrar na história. Eu pensava que ia ser só um thriller. Ainda bem que eu continuei a investir assim no livro, porque pelo comecinho dele eu pensei que eu não ia gostar dele, não ia me interessar pelos temas. E o livro acabou me surpreendendo nesse quesito. O thriller que eu queria mais não foi tanto nas minhas expectativas, mas os outros temas que eu não esperava nada foram os que me surpreenderam e que me fizeram mais gostar do livro. O livro tem algumas situações mais pesadas, né? Ele é um thriller, nós temos aí um assassino violento, então tem algumas situações mais pesadas no livro, né? Você tem que ler ele um pouquinho preparado para isso, mas eu acho que ele não tem cenas assim tão explícitas como em outros thrillers, assim, barra pesada. Ele também acaba tendo um clima muito pesado a respeito do vício em drogas, né? Tem algumas citações que eu marquei aqui que falam sobre isso, que eu achei assim bem pesado, bem tocante, que é interessante a gente conhecer mais, né, como que é essa realidade. Eu achei que foi um livro bem profundo a respeito disso. Então é isso, gente, me conte nos comentários se você é assinante da Tag também já leu esse livro, o que você achou, ou se você ficou interessado em ler o livro. Não se esqueça que ele vai sair pela editora Trama, é uma editora nova, agora que tá saindo lançamentos em pré-venda dessa editora, então eu ainda não sei quando esse livro vai sair, vai demorar um pouquinho, mas vocês fiquem de olho. Aqui do lado vai ter uma playlist com outras resenhas dos livros da Tag Inéditos, caso você queira ver os outros livros também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!